Primeiramente, bom dia. Nossa, tá alto. Bom dia a todas e todos. É com grande satisfação que o CELPS Isis Dias de Oliveira, com apoio do Programa de Pós-Graduação em Sociologia, da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas e da Pró-Reitoria de Cultura e Extensão Universitária, dão boas-vindas a todos e todas para a realização da atividade 50 anos de a integração do negro na sociedade de classes de Florestan Fernandes. Bom, como sabem, em 2014 completam-se 50 anos da apresentação pelo professor Florestan Fernandes da tese de integração A Integração do Negro na Sociedade de Classes, posteriormente publicada em livro, e que à época visava a defesa no concurso da titularidade da cadeira 1 de Sociologia da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da Universidade de São Paulo. No sentido de reavivar o espírito de curiosidade intelectual, pesquisa, rigor sociológico e comprometimento político presentes nesta obra que estamos realizando essa atividade. Nosso intuito é promover o debate intelectual acerca dessas e das demais obras escritas por Florestan Fernandes, com o objetivo de observar as continuidades, rupturas e atualidade de seu pensamento para o campo das relações raciais no Brasil e também na formação e institucionalização das ciências sociais, e mais especificamente da sociologia como disciplina de ensino e pesquisa acadêmica. E também com o ensejo de apresentar interpretações que representam a atualidade da obra, sem deixar de resgatar a memória. Antes de passar a palavra para a professora Emília Viotti, eu passo a palavra para o professor Sérgio Adorno. Por favor. Bom dia a todos e a todas. Eu quero, em nome e ao cumprimentar a professora Emília Viotti da Costa, professora emérita da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo. Ao cumprimentá-la, estou cumprimentando todos os professores, alunos de graduação, pós-graduação, todos aqueles que vão participar desse seminário. Eu quero parabenizar o CELPS por essa iniciativa da maior importância. Este é um evento que nós queremos comemorar e rememorar. Por inúmeras razões, não é o caso aqui as razões vão ser bastante discutidas, mas acho que convém lembrar o pioneirismo do professor Florestan Fernandes ao trazer para a academia, para o âmbito dos estudos científicos, a questão das desigualdades raciais e étnicas no Brasil. Quer dizer, a tese ela tem este peso justamente porque ela torna a questão da desigualdade racial e étnica uma matéria de interesse acadêmico-científico. Então, eu acho que isso é uma das maiores contribuições, a despeito de todas as contribuições teóricas, de todas as inovações que são aportadas nesse livro. Eu não tive o privilégio de ter sido aluno do professor Florestan Fernandes. Quando eu entrei, ele já tinha sido arbitrariamente expulso e cassado da Universidade de São Paulo, mas eu pude sinto herdeiro dessa tradição pelos seus discípulos. Fui aluno de professores que trabalharam com Florestan Fernandes. Eu acho que além de todo esse ineditismo, convém lembrar algo que para mim sempre foi muito significativo, que está na abertura do livro A Revolução Burguesa do Brasil, onde ele agradece uma série de pesquisadores e professores da universidade que com ele trabalharam e que souberam aliar a investigação científica à transformação da sociedade brasileira. Eu acho que essa relação entre conhecimento e transformação e conhecimento é estruturante da obra do professor Fernandes. E é um legado que ele deixou para a Universidade de São Paulo e, sobretudo, para a sociologia paulista e a sociologia brasileira. Então, eu quero, nesses breves minutos, mais uma vez, parabenizar ao CELPS, parabenizar todas as instituições que estão colaborando e promovendo este evento. Acho que, além de tudo, o CELPS, ao fazer
essa homenagem, essa oportunidade de discussão, faz um papel extremamente importante de traduzir para as futuras gerações, para os novos estudantes, o peso que foi o professor Florestan Fernandes como formador de pesquisadores e formador de professores seria demais também lembrar todo o papel que ele teve na defesa da escola pública, defesa do ensino público, aliando essa defesa à defesa dos interesses efetivamente nacionais e brasileiros, sobretudo os interesses no sentido de promover a justiça efetiva no Brasil. Eu desejo um bom seminário. Infelizmente eu não vou poder permanecer por causa de agenda da diretoria da faculdade. Tenho certeza que vocês ficarão encantados com a professora Emília Viotti da Costa, com quem aprendi a ler os seus trabalhos, que para mim foram sempre muito esclarecedores, E desejo aos demais expositores, a professora Edith, que também está aqui à minha frente, vários outros colegas, desejo um dia muito profícuo, e sobretudo de muito estímulo a prosseguimento da investigação que foi inaugurada pelo Florestan Fernandes. Então, bom dia e bom trabalho. Obrigada, professor. Com a abertura da atividade, então, eu chamo Emília Viotti, professora emérita da Universidade de São Paulo e da Universidade de Yale, e autora, entre outros livros, da Senzala Colônia. Por favor. De falar sentada. Se a minha voz estiver bem, você me faça um sinal. Se não tiver, avisa que eu melhoro o microfone. Também não gosto de falar no microfone. Tá bom? Estão ouvindo todos? Eu quero agradecer às pessoas que organizaram este simpósio, seminário, o convite para dar início aos trabalhos desse seminário em homenagem a Florestan Fernandes, colega e amigo por mais de meio século. Pesa na gente meio século. Durante esse período, pude acompanhar, primeiro na qualidade de aluna, depois como colega, sua brilhante carreira no Brasil e no exterior. Como professor, como pesquisador, empenhado em seus trabalhos, extremamente dedicado a seus alunos, tendo formado um extraordinário grupo de professores e pesquisadores que hoje continuam a sua obra, esse é o espírito universitário. Muitos estudos têm sido publicados sobre sua vida e sobre sua obra. Todos enfatizam sua origem modesta, filho de uma empregada doméstica. Florestan não chegou a conhecer o pai, viveu desde pequeno, foi iniciado no trabalho, aos 6 anos já trabalhava. Passou parte da infância em uma residência onde sua mãe trabalhava como empregada. Empregou-se muito cedo, ainda criança. Já na adolescência fez curso de madureza, que abriu possibilidades para muitos estudantes pobres se formarem, que permitiu a ele, aos 21 anos, em 1941, ingressar no curso de Ciências Sociais dessa universidade.
onde foi aluno de excelentes professores como Emílio Williams, Radcliffe Brown, Donald Pearson e Roger Bastide, que foi, de fato, o maior amigo e protetor do Florestan, o qual, mais tarde, ele veio a substituir na cadeira de Sociologia, uma delas. E outros professores que agora não vem ao caso mencionar. Estudou também na Faculdade de Sociologia e Política, onde defendeu a tese de mestrado sobre a organização social dos Tupinambás, obra que já nasceu famosa, porque imediatamente teve um impacto bastante notável, publicada em 1949. 3 anos depois, em 1952, ele publica A Função Social da Guerra na Sociedade Tupinambá, uma extensão da pesquisa que ele fizera. Nessas primeiras décadas, ele ocupa-se em definir a natureza dos estudos sociológicos, como quem experimenta o campo onde ele vai trabalhar, como quem identifica o que realmente é sociologia, o que é a sociologia para mim e para os outros. São dessa época a Etnologia e a Sociologia no Brasil, publicada em 58, nos primeiros anos depois de formado, e Fundamentos Empíricos da Explicação Sociológica, foi publicada em 59. Isso dá início a uma carreira que qualquer um de nós fica admirado quando vê o número de livros que ele conseguiu publicar. É um atrás do outro. Eu vou mencionar alguns deles, à medida que eu apresento a figura do Florestan Fernandes. Ao terminar o curso, Florestan foi convidado a integrar a cadeira de Sociologia 2 na qualidade de assistente de Fernando de Azevedo. Ainda era muito jovem. Transferindo-se para a Sociologia 1 em 52, onde ele vai assumir a posição de catedrático. Ele fez docência, ele voltou com o Roger Bastide e foi promovido a professor catedrático. A tese então foi a integração do negro na sociedade de classes, e que foi publicado depois em 1964. Mas antes disso ele já tinha publicado um livro, Brancos e Negros em São Paulo, em 1955, que ainda tem na versão original. Teve um importante papel durante esses anos primeiros na defesa da escola pública, porque houve um movimento coletivo em defesa da escola pública, do qual ele se destacou como defensor desse princípio. Nos anos de 60, mais ou menos. E, logo depois, ele se empenhou nos debates que se travaram na universidade sobre a reforma universitária. Os debates que mobilizaram muitos professores. Na década dos 60, desenvolveu estudos sobre relações entre as classes e o capitalismo dependente, o capitalismo periférico. Durante esse período, continuou a publicar importantes estudos sobre a sociedade brasileira, entre os quais Sociedade de Classes e Subdesenvolvimento, foi publicado em 1978. Vejam bem que os interesses dele vão mudando à medida que a sociedade muda ao seu redor. E assim foi até ser aposentado pelo Ato 5, compulsoriamente, pelo governo militar. Que também, ato esse que também atingiu outros professores da Universidade de São Paulo, inclusive eu. Depois de aposentado, Florestan foi para o Canadá, onde se tornou professor na Universidade de Toronto. Vocês podem imaginar qual é a sensação de um professor que fazia parte íntima de uma universidade que funcionava como tal, que havia um grupo de professores e alunos que trabalhavam juntos, se encontrando num país no qual fala a língua mal, não consegue se expressar adequadamente, não conhece muito bem a política do país, mesmo que conhecesse, não tem o direito
a legitimidade necessária para participar, vocês podem imaginar que foi para o Florestan um verdadeiro choque. E tanto assim que ele não conseguiu ficar, e depois de 3 anos ele volta. Ele foi professor na Universidade de Toronto e volta. Nos anos seguintes, dedicou-se à publicação de vários livros, entre os quais se destacam, e eu vou citar alguns deles, porque acho que são muito importantes e que todo mundo deve saber a respeito deles e provavelmente ler alguns. Capitalismo Dependente e Classes Sociais na América Latina. Então, o interesse dele, na medida em que ele foi para o exterior, ampliou-se, passou do Brasil para a América Latina. A Revolução Burguesa, que foi publicada em 75, o outro foi em 73. Circuito Fechado, em 76. Eu acho que quem não conhece nada do Florestan devia começar pelo Circuito Fechado. Apontamento sobre a teoria do autoritarismo, saiu em 79. Da guerrilha ao socialismo, vocês vão verificando que o foco vai mudando. Agora, ele já está falando sobre a guerrilha e sobre o socialismo, abertamente. E isso já foi em 79. Ele tinha sido aposentado 10 anos antes. Então, 10 anos depois, ele está publicando Da Guerrilha ao Socialismo, Revolução Cubana, um estudo detalhado da Revolução Cubana. A seguir, O que é Revolução? Publicado em 1981. Então, a preocupação com a mudança social se transforma em uma preocupação com a revolução. Poder e Contrapoder na América Latina, 1981. A Ditadura em Questão, 1982. Aí a preocupação é não só com o Brasil, como com os países latino-americanos e com a implantação dos regimes ditatoriais por toda parte. Nos anos seguintes, dedicou-se a publicar vários livros, dos quais eu mencionei alguns, e trabalhou também na Universidade Católica, que o recebeu. Nessa época ele começou a lecionar de novo na universidade, na PUC, em São Paulo. E escreveu artigos para o jornal Folha de São Paulo, onde ele manteve uma coluna semanal. Ele colecionou os artigos que ele publicou na Folha, e eu, que estava nos Estados Unidos naquela época, recebia quase que semanalmente um artigo do Florestan, que eu até hoje tenho. Trabalhou também na Universidade Católica, na PUC, como eu disse, e quando o governo, em 1979, anulou as aposentadorias, convidando os aposentados a assumir novamente seus cargos, que foi uma coisa muito interessante, porque primeiro não mandaram embora, e depois mandaram voltar. O que fez o Florestan? Ele não aceitou o convite, como eu também não aceitei. Florestan não aceitou voltar para a universidade e continuou a se dedicar a seus estudos e leituras, e afinal decidiu concorrer a uma posição de deputado federal. Quer dizer que a sua vocação política se transformou numa coisa mais concreta. Ele não tinha fundado o PT, mas ele aceitou ser candidato a deputado federal, foi eleito com uma grande maioria de votos, 50 mil votos, mais de 50 mil votos, e se transformou em deputado federal pelo PT. Durante 2 quadriênios, ele foi deputado, e no ano seguinte ele morreu. Apesar das atividades como deputado, Florestan continuou publicando seus trabalhos, a maioria dos quais se referem à situação política do momento. Então, ele concentra-se nesses anos em analisar a situação do momento, o que se passa ao redor dele. Ele sempre foi um intelectual militante e um intelectual engajado. E isso é que dá a característica principal à sua obra. Que tipo de república é um deles, que publica em 1916? O Processo Constituinte, escrito em 1988.
A Constituição inacabada. Tudo isso se refere ao período em que ele foi um deputado constituinte, participou da Constituição, elaboração da Constituição. Isso foi publicado em 1989. A transição prolongada, falando da transição para o regime aberto, sair da ditadura e entrar na liberal-democracia. Desenvolvimento, democracia e desenvolvimento, que foi publicado em 94. A transformação da periferia e o capitalismo monopolista na era atual. Aí a gente está mudando mais e mais para analisar um fenômeno que é mais do que brasileiro, é um fenômeno global. Como que funciona o capital monopolista num país da periferia. Esse é o livro cujo título é Democracia e Desenvolvimento, a transformação da periferia e o capitalismo monopolista da era atual, publicado em 1994. A Contestação Necessária foi um livro que foi premiado. Aliás, ele teve 2 jabutis, um em 63 e outro depois de morto, em 95. E o prêmio em 95 foi dado à Contestação Necessária. Finalmente, que tem um título bem revelador, se bem que antes já tivesse publicado algo nesse sentido, o livro que eu destaquei, Em Busca do Socialismo, publicado em 1995. Para uma lista completa, vocês podem encontrar no Google ou no livro de Helena Vera Soares, sobre Florestan. Num breve resumo, essas são as etapas que se repetem nas muitas biografias de Florestan Fernandes. Mas há uma dimensão maior que precisa ser lembrada para que se possa entender seu pensamento. Os intelectuais, assim como os homens comuns, isto é, homens e mulheres em geral, estão sujeitos aos grandes movimentos da história, tenham ou não tenham consciência deles. Nesse caso, o mesmo aconteceu com Florestan. Acontecimentos que abalaram a Europa e os Estados Unidos, ou ocorreram na África ou na Ásia, definem as opções dos intelectuais do mundo periférico. Esses acontecimentos fazem parte da biografia de todos nós. Portanto, para compreender o pensamento e as escolhas feitas por Florestan ao longo de sua vida, é preciso relembrar os momentos mais significativos desse período, que abrange quase um século. Tarefa impossível de fazer numa preleção rápida como essa. Igualmente significativos são acontecimentos internos que tiveram um impacto nacional. E eu vou, portanto, falar brevemente de cada um dos acontecimentos mundiais e locais que me pareceram importantes para formar o pensamento, a cabeça do Florestan. Primeiramente, ele vai indagar, porque ainda ninguém fez um estudo sobre isso, qual foi o impacto da Grande Guerra, principalmente a Segunda Grande Guerra. Ele tinha 19 anos quando a Segunda Grande Guerra começou. Embora não pareça ter participado das discussões e debates que elas provocaram nessa época, nem a propósito da Revolução Russa, que ocorreu em 17, 3 anos ou mais, 3 anos antes dele ter nascido. A repercussão desses fatos, no entanto, não se limitaram à época em que eles aconteceram. A repercussão se estendeu por vários anos e voltaram à tona por ocasião da Segunda Grande Guerra de 38 e 45. Eu estou me referindo à Primeira Grande Guerra e à Segunda, que ecoa as discussões que vão ser muito estimulantes nesse caso, na Segunda Grande Guerra, para o Florestan, embora ele fosse muito jovem. A guerra foi de 38 a 45, para aqueles que não se lembram ou não sabem. E o Florestan, que nasceu em 1920, teria inicialmente, nasceu em 20, 38 ele tem 18 anos,
e 45, quando a guerra termina, 25 anos. As ondas de imigrantes europeus que chegaram a São Paulo, fugindo dos deslocamentos que a guerra causaram nos países de origem, a participação do Brasil na Segunda Guerra, tudo isso contribuiu para formar a visão da história da sua geração. Os blackouts que cobriram São Paulo mantiveram vivas as imagens tenebrosas do regime hitlerista que os meios de comunicação, jornais, rádio, cinema, revistas não cansavam de divulgar. Era uma verdadeira ataque de propaganda contra o eixo chamado a Alemanha e a Itália, inclusive o Japão também. O envio de tropas brasileiras para a frente de batalha nos últimos anos da Segunda Grande Guerra, a propaganda incessante dos filmes de guerra estreitavam a nossa aliança contra os nazistas. E depois da guerra, a propaganda se incumbiu de desmoralizar, isso que é o mais interessante, o regime soviético, que tinha sido nosso aliado durante o período da guerra. Isso é muito interessante porque a aliança com a Rússia durante a guerra abriu um espaço em todos os países do Ocidente, todos os países aliados contra o eixo, um clima favorável à discussão sobre a Revolução Russa. Então houve um interesse generalizado e legitimado por essa aliança temporária, que durou de 38 a 45, e que permitiu a discussão sobre o que se passava, o que acontecia na União Soviética. A propaganda nazista, baseada na superioridade dos povos de raça germânica, trouxeram à baila a questão racial. Quer dizer, nessa época, a propaganda nazista exaltava a raça germânica, e falava muito em raça. Chamou a atenção dos protestantes como um problema essencial, a discussão dos problemas, entre aspas, raciais. Daí o seu interesse, que se revela em vários trabalhos, inclusive o que dá nome a este seminário. Nessa época, exatamente por causa da atualidade do problema racial, a Unesco encomendou ao sociólogo francês Roger Bastide a realização de um estudo sobre relações raciais no Brasil, que contou com a ajuda de Florestan e alguns dos seus alunos. Estudo esse que resultou em vários trabalhos, que foram publicados naquela época, sobre a integração do negro na sociedade de classes. Título de uma obra de Florestan Fernandes, como vocês sabem. O outro aspecto que deve ser mencionado tem que dizer com a Revolução Industrial. São Paulo está num período de uma profunda transformação ocasionada por uma verdadeira revolução industrial que está acontecendo. Isso na época a que eu me refiro. E o proletariado que vinha se movimentando desde o início do século XX e aparecia já nas ruas em grandes demonstrações, como a greve de 1919, que ocupou o centro da cidade de São Paulo, passaram a ser agentes importantes da história, chamaram a atenção do Florestan, que não podia deixar de ignorar o que estava passando à sua volta, tendo em vista o seu temperamento e a sua maneira de ser. O segundo fenômeno que afetou sua obra foi o extraordinário desenvolvimento da população de São Paulo, que passou de 579 mil habitantes naquela época que ele nasceu, a 6 milhões, mais ou menos na época em que ele vem a falecer, acho que até mais. Quando de sua aposentadoria em 69, esse é o dado que eu escolhi para 69. Bom, de 500 mil para 6 milhões, qualquer sociedade se transforma brutalmente. E foi o que aconteceu com a cidade de São Paulo. E que motivou uma série de pesquisas por parte do Florestan. A explosão demográfica coincide também com uma transferência da população das áreas rurais para as urbanas. Isso aconteceu muito mais tarde e é espantosa. Eu assisti essa transformação.
E nunca me conformei com os dados que eu vi, que começaram assim: 70% da população, e no começo, em 1930 e poucos, ou 38, 40, até 46, 70% vivia no campo e 30% vivia nas cidades. Passaram-se 10 ou 20 anos, os dados se alteram completamente, dramaticamente. Ficou a população 70%, primeiro, agora nós estamos muito mais, 70% ficou urbana e 30% ficou rural. Agora, mais do que o crescimento urbano, que eu mencionei anteriormente, esses dados demonstram que a sociedade se transforma basicamente. Não, há inevitavelmente uma crise total das oligarquias, que já vinha em crise há bastante tempo, as oligarquias tradicionais, cujo poder se assentava na face da terra. É uma emergência de grupos novos ligados à industrialização e ao setor de serviços, que se amplia rapidamente. A resposta a essa população, inclusive urbana, que se coloca na periferia da cidade, ao aparecimento das favelas, tudo isso são temas que inevitavelmente atraem a atenção do sociólogo. E muito mais de um sociólogo tão humano e tão interessado, tão solidário e tão interessado no ser humano quanto Florestan. O problema da proliferação das favelas e os problemas urbanos que a massa humana recém-chegada a São Paulo sofria não poderiam deixar de afetar o sociólogo, que acompanhava de perto os problemas econômicos e sociais que surgiam desse fluxo migratório. É bom lembrar que a população urbana, como eu disse, passou de 30% para 70%. Nessas condições, não era surpreendente seu interesse pelas reformas de base propostas por João Goulart, a reforma agrária, a reforma urbana e a reforma universitária. E não só o Florestan, como muitos outros professores da Universidade de São Paulo, se identificaram com as reformas do Goulart, porque eram reformas urgentes e necessárias. E, de certa forma, ainda são urgentes e necessárias. Porque o golpe militar veio interromper um processo de tomada de consciência dos problemas modernos da sociedade brasileira e adiou as suas soluções por vários anos. Assim também o programa desenvolvimentista, que surgira a partir de Getúlio Vargas e fora levado adiante por Juscelino Kubitschek e continuado por Goulart, ganhou a atenção do Florestan como ganhou a atenção de todos nós. Nessa época, Florestan publica Sociedade de Classes e Subdesenvolvimento. O título é bem sugestivo. Finalmente, as sucessivas crises do capitalismo durante a sua vida, é muito importante lembrar que houve um golpe militar e houve uma sucessão de golpes na América Latina toda e, ao mesmo tempo, uma sucessão de crises do capitalismo que remontam a 1930, quando ele ainda é uma criança, praticamente. E continuam a afetar a sociedade brasileira e mundial periodicamente. Nós estamos vivendo dentro de uma delas. Finalmente, as sucessivas crises do capitalismo durante a sua vida, a começar pela de 1930, confirmaram a visão que Florestan formara do sistema capitalista e reforçaram, com o passar dos anos, suas convicções socialistas. Ninguém nasce socialista, alguém fica socialista. A militância acadêmica, o crescente prestígio, a capacidade de liderança do professor Florestan Fernandes atraiu a atenção dos militares, que tomaram o poder em 64. 5 anos depois, eles o aposentaram. Gradualmente, Florestan adquiriu conhecimento maior do pensamento de Marx e Engels. Não foi alguma coisa que ele sabia de saída. Que passaram cada vez mais a influenciar seus trabalhos. Mas nunca só eles. O seu pensamento sempre foi eclético. Um olhar ao pensamento da maioria dos
pesquisadores sociais, sociológicos ou historiadores ou outros aqui no Brasil. As simpatias pelo pensamento de esquerda se fortaleciam a partir de acontecimentos da sua volta. A Revolução Chinesa em 49, é importante lembrar as datas. A Revolução Cubana 10 anos depois, em 1959, contribuíram para reforçar seu interesse pela dialética marxista. Foi nessas condições que, depois de aposentado, publicou, em 1973, Capitalismo Dependente e Classes Sociais, na América Latina, e a Revolução Burguesa, que eu me referi anteriormente. O interesse de Florestan pelas ideias de esquerda não era novo. Prova do seu interesse por essas ideias já no início de sua carreira, em 1946, foi a tradução que fez da Contribuição à Crítica da Economia Política de Marx. E, aliás, é um livro que vale a pena ler. Numa fase inicial de sua carreira, como sociólogo, que ele leu e traduziu, que acabaria, no entanto, por mobilizar suas atenções em detrimento de uma possível atividade política partidária. Ele, apesar dos interesses que ele tinha sobre as temáticas políticas, o seu interesse maior ainda era, e continuava sendo, a sociologia. Florestan explica, nesse livro da Liliana Veras, numa entrevista que ele deu, que no momento que ele fez essa opção pela sociologia, não havia um movimento socialista no Brasil capaz de aproveitar os intelectuais no meio brasileiro de uma maneira mais consistente. Então, ele se sentia incapacitado de fazer uma carreira como intelectual de partido, o que não ocorreria, por exemplo, na Inglaterra. Hobsbawm sempre foi um intelectual de partido. No exterior, afastado de seu público quando ele saiu do Brasil, do público natural, a militância política ficava ainda mais difícil. Florestan volta ao Brasil e o isolamento forçado deu margem a que suas publicações se multiplicassem. Esse período é muito fértil em publicações. Datam desse período da guerrilha ao socialismo, a Revolução Cubana, apontamentos sobre a teoria do autoritarismo, a ditadura em questão e a natureza sociológica da sociologia. Então, seus interesses continuam, os interesses sobre a sociedade e seus múltiplos aspectos. Nos anos seguintes, aprofundou seu conhecimento do marxismo, e sua adesão ao marxismo também é um processo progressivo. E era sempre uma resposta ao que passa-se na sua vida pessoal. Nos anos seguintes, ele aprofundou seu conhecimento do marxismo e sua posição socialista fica mais pública. Ao mesmo tempo, aumenta sua participação política e institucional, através de sua filiação em 1986 ao Partido dos Trabalhadores, uma filiação tardia, porque ele não foi dos que fundaram o partido. Ele aceitou um convite do Lula para que ele fosse candidato e concorreu e foi eleito. Sua eleição como deputado federal. Desde 1988, passou a publicar artigos semanais no jornal Folha de São Paulo, na seção Tendências e Debates, o que dá uma nova dimensão ao seu prestígio, tornando-o menos um acadêmico e cada vez mais, um homem público. Era o prenúncio de sua adesão ao PT e sua candidatura a deputado pela Assembleia Constituinte, essa evolução. De 1986 a 1995, Florestan dedicou-se com a energia e o brilhantismo habitual ao desempenho de suas funções na Câmara dos Deputados. Então não é mais um professor de que estamos falando, é do político. A maioria mas o político continua sendo um professor, mesmo na Câmara dos Deputados. A maioria de seus projetos, no entanto, embora bem formulados e argumentados, eu tive a oportunidade de ver alguns, foram rejeitados. Não é de se espantar.
Florestan continuou, entretanto, publicando inúmeros trabalhos. No ano seguinte, à sua morte, o livro dele, que eu referi anteriormente, recebeu o Prêmio Jabuti. Mas foi concedido novamente o Prêmio Jabuti, que já tinha sido concedido em 1963. Mas ele não pôde receber esse prêmio porque ele já tinha morrido. Ao longo de sua vida, Florestan recebeu vários prêmios de distinções nacionais e estrangeiras. Não vale a pena citar todos, mas alguns devem ser salientados. Entre os quais, o cidadão emérito concedido pela Câmara Municipal de São Paulo em 1961, tão cedo na sua carreira, veja bem, morreu em 95, 30 anos antes da sua morte. O Prêmio Jabuti, o primeiro prêmio, em 63. O de professor emérito da Universidade de São Paulo, em 1985. Comparem a discordância. A Universidade de São Paulo levou todo esse tempo para reconhecer o valor do Florestan e conceder-lhe um prêmio. Doutor honoris causa das universidades de Utrecht e Coimbra, em 86. E em 1990, primeiro Utrecht, depois Coimbra. A Ordem do Rio Branco, que é dos mais importantes de todos eles, com grau de grande oficial em 1995, que é o ano em que ele vem a morrer. Na tensão entre o político e o professor, que marcou toda a sua existência, a vitória final foi do professor, cujas obras continuam a ser lidas e apreciadas, cuja honestidade intelectual continua a ser valorizada e cuja coerência e combatividade são exemplos para todos nós. Muito obrigado.